Oi galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do quadro Storytime, que nada mais é um quadro que traz toda semana histórias diferentes de au pair, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha. Então, se você quiser continuar acompanhando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fiquem agora com a história de hoje. Oi, gente! Meu nome é Heloísa, tenho 24 anos, sou de Ribeirão Preto, São Paulo e atualmente moro em Lake Oswego, Oregon. O caminho até chegar aqui no Oregon não foi fácil, teve muito choro, ódio, risada, decepção, foi uma mistura de sentimentos. Mas teve seu final feliz, pelo menos até o momento. A minha história começa quando eu tinha 13 ou 14 anos, quando comecei a correr atrás de intercâmbios para vir para os Estados Unidos, pois sempre fui apaixonada por esse país. Mas como eu não tinha muita grana na época, não deu certo, então eu acabei deixando de lado. Até que com 18 anos, eu fazendo curso de inglês, eu descobri o programa Au Pair. Comecei a correr atrás para entender como funcionava, mas na época eu não dirigia muito bem, porque eu tinha acabado de pegar minha carta. Então eu acabei deixando de lado para tentar mais pra frente, que daí eu ia ter mais experiência dirigindo. Um tempo depois eu tentei novamente, pois já tinha 21 anos e não tinha conseguido entrar na faculdade, né? Que tava bem difícil entrar. Então eu comecei a correr atrás de tudo de novo, correr atrás dos documentos, fui atrás da agência. Na época eu fui pela Experimento, que infelizmente eu não tive muita sorte com eles. Quem tem sorte com eles, parabéns. Eu só tive decepção. Antes de ficar online, a pessoa que cuidava dos meus documentos saiu de lá. Ela foi pra outro serviço e a pessoa que ficou no lugar não tava nem aí. Era o que dava a entender, pelo menos, porque eu mandava mensagem, ela me respondia 2, 3 dias depois. Tentava tirar dúvida, ela não me respondia, ficava me enrolando. E pra ajudar, depois de um mês que eu tinha entregado meus documentos, eu ainda não tava online. Catei e fui lá na agência pra ver o que tava acontecendo. Ela me informou que podia ter acontecido um problema na central, que ela ia verificar e depois me dava um retorno. Ela foi me dar um retorno uma semana depois. Sim, depois de um mês e uma semana de entregar os documentos e enviar o application, eu fiquei online. Demorou muito, mas como eu já tinha ficado online, eu catei, deixa pra lá, vamos ver o que vai virar agora. Depois que eu fiquei online, uma família entrou em contato comigo, ligou lá em casa, mas não rolou muito feeling, então deixei pra lá. Depois entrou outra família. Era perfeita. Era gêmeas de 2 anos, uma menina de 8, moravam em Nova Jersey, que era a cidade que eu queria morar. Tava tudo indo bem. Eles eram muito legais, eu gostei muito deles. E a gente conversando, rolou o match. Eu tava super empolgada, né? Aquela empolgação que eu ia mesmo pros States. E pra melhorar, eu ia chegar aqui nos Estados Unidos no dia do meu aniversário. Eu ia completar 22 anos nos Estados Unidos. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? E o que aconteceu? Tive visto negado. O primeiro visto, eu fui pro consulado, fiz tudo o que tinha que fazer. Chegou na hora do consular fazer minhas perguntas. Ele fez 6 perguntas em inglês. Uma eu errei, porque na época eu não conhecia a palavra sibling. Então eu não entendi nada do que ele estava querendo dizer. Ele me negou o visto porque falou que eu não sabia falar inglês. Mas o engraçado é que de 6 perguntas eu errei uma. Então como eu não sei falar inglês? Tá. Tudo bem. Depois de 2 semanas ou 3, eu tentei de novo. Faltava 1 ou 2 semanas pro meu embarque, então eu tinha que ter o visto. O que aconteceu? Visto negado de novo. Dessa vez, o visto foi negado porque eu não tinha vínculos com o Brasil. Na época eu não tava estudando, eu tinha acabado de sair do meu emprego porque depois de 2 semanas eu ia embarcar. Ele catou e falou que eu não tinha vínculos com o Brasil e me negou o visto. Mas o que é engraçado é que eu nasci no Brasil, a minha família toda tá lá, meus amigos, eu sempre morei lá. Que vínculo que ele quer com o Brasil? Não dá pra entender isso. Mas tudo bem, fazer o quê? Não deu certo? Bora seguir em frente. Eu fiquei muito triste, chorei muito, porque eu vi que o meu sonho tava indo pro ralo. Foi muito decepcionante. Aí eu entrei em contato com a agência falando que tinha sido negado de novo. Eles falaram, não fica assim não, daqui a 1 ano você tenta de novo. E aí dá certo. Ok, falei, não quero mais tentar isso. Fiquei muito mal mesmo. Eu não queria mais tentar ir. Meio que peguei ódio dos Estados Unidos, que eu tava com muita raiva. Eu catei e comecei a correr atrás da minha faculdade. Arrumei outro emprego, comecei curso de fotografia. E fui seguindo minha vida. E não queria mais ser au pair. Mas tenta tirar da cabeça um sonho que você tem desde os 10, 11 anos. É impossível. Aí depois de 1 ano eu tentei de novo, porque eles falaram que eu podia tentar de novo. Cheguei lá na agência, falei com eles que eu queria tentar de novo e se eu tinha que refazer todos os documentos. Depois de 1 ou 2 semanas eles me deram retorno falando que eu não podia tentar de novo, que eles não iam me aceitar no programa. Eles me rejeitaram, porque segundo eles eu tinha chance de ter visto negado de novo, então eles não queriam correr o risco. Só que quem ia correr o risco era eu. Quem ia passar por tudo aquilo era eu.
E se eu queria tentar, não é eles que têm que impedir. Por que que eles falaram que depois de um ano eu podia tentar de novo? Se depois de um ano eu fui tentar, eles falaram que iam me rejeitar, que não queria. Aí fica difícil, né? O que aconteceu? Desisti. Não quero mais saber disso, deixa pra lá, vamos seguir em frente. Continuei fazendo minha faculdade, continuei pensando em outras formas de viajar pro exterior, nem que se fosse pra ficar uma semana lá, mas que eu ia ir conhecer. Em dezembro do ano passado, depois de 2 anos que tive o visto negado, a minha amiga me marcou no post da Cultural Care sobre o programa Au Pair. Eu vi, mas deixei de lado porque eu não queria passar por tudo isso de novo. Foi difícil deixar de lado. Eu pensava nisso todo dia e pensava, será que eu tenho que tentar novamente? E se eu tentar e falhar de novo? O que eu fiz? Entrei em contato com eles em janeiro. Expliquei minha história, falei que eu tinha tido 2 vistos negados há 2 anos atrás e que eu queria tentar novamente. Eles marcaram uma entrevista comigo, um teste de inglês pra ver como que tava o meu nível. Eu fui, fiz a entrevista, depois de algum tempo eles me falaram que eu podia tentar novamente, mas que eu tinha 50% de chance de ser negado de novo o visto e se eu queria mesmo tentar novamente. Eu falei que sim, eles aceitaram e eu comecei a correr atrás dos documentos. Depois de uma semana que eu enviei os documentos e submeti o application, eu fiquei online. No mesmo dia que eu fiquei online, a primeira host family me enviou um e-mail falando que queria fazer um Skype comigo na mesma noite. Foi muito rápido, eu não esperava isso. Comecei a conversar com eles, fiz o primeiro Skype. Fiquei feliz, mas não muito, porque eu tava com medo do visto de novo. Eu não queria que fosse negado, mas ao mesmo tempo eu sabia que podia ser. Então, ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu não tava. Continuamos conversando. Ela foi a única família que eu conversei. A gente conversou. Depois de um mês e meio a gente conversando, rolou um match. E em abril, eu fui tentar o visto de novo. Eu tava de boa, sabe? Era como se eu não tivesse fazendo tudo isso de novo. Eu tava seguindo minha vida, eu tava trabalhando, estudando. De extra, eu tava tentando correr atrás do intercâmbio. Ele era um extra. Não era o meu maior foco no momento. Então eu tava muito tranquila, até chegar na manhã do dia do visto. Eu acordei num desespero, numa ansiedade, num medo. Tremia inteira. Mas do lado da minha mãe eu tentava ser forte pra fingir que eu tava bem. E ela também do mesmo jeito. Ela morrendo de medo, mas tentando fingir que tava bem. Meu pai levou a gente lá no consulado no dia anterior do visto, que é o dia pra tirar foto, fazer a digital. E a gente dormiu lá em São Paulo e no dia seguinte, eu acho que era umas 8 horas da manhã, era o meu visto. Fomos pra lá, cheguei lá, eu tava muito nervosa. Entrei lá, eu vendo tudo aquilo, relembrando tudo que eu passei 2 anos atrás. Aquilo foi me dando um desespero. Eu com medo de dar tudo errado de novo. Passei por todo o caminho lá, passei pela segurança, tudo certo. A hora que a consular me chamou, eu juro por Deus que eu não sei de onde veio isso, mas eu fiquei muito calma. Ela me fez umas 10 perguntas em português, mais umas 8 em inglês. Eu não sei por que tanta pergunta, eu acho que é por causa dos meus vistos negados. Ela me fez muita pergunta. E eu até agora eu não consigo lembrar quais foram as perguntas, mas eu lembro que eu respondi todas e certo. Ela catou, falou só um momentinho e começou a digitar. E eu lá assim, né? Por favor, não seja negado, por favor, não seja negado, por favor, não seja negado, por favor, não seja negado. A hora que ela catou, parou de digitar e pegou o papel dos direitos nos Estados Unidos, a minha cara foi assim. Só que por dentro eu tava, meu Deus, eu não acredito, deu certo, até que enfim. Você acha que eu lembro alguma coisa que ela falou depois dela pegar esse papel? Não, eu entrei em estado de choque, eu não lembro mais nada que ela falou. Eu só lembro de eu ficar assim, yeah, ok. Só isso. Ela me entregou os documentos, eu saí lá fora. Eu fui em direção da minha mãe e eu tipo assim, eu tava muito em estado de choque, porque eu esperei tanto isso, que a hora que aconteceu, parecia mentira, parecia sonho. Aí minha mãe veio correndo, sabe, me abraçando e chorando horrores. Tinha 2 policiais lá fora, eles ficou olhando assim pra minha mãe chorando, né, e eu dando risada. Aí meu pai me ligou pra ir buscar a gente, falei pro meu pai. Foi muito legal aquela sensação de você ter conseguido, você não ter falhado. Era como se não tivesse acontecido. Eu não tava tendo a sensação, porra, aconteceu. Como eu embarcava no final de junho, eu tinha 2 meses ainda pra arrumar minhas coisas, então eu fui deixando de lado. Eu fui deixar pra arrumar as coisas do intercâmbio depois, porque primeiro eu tinha que passar em todas as matérias no semestre da faculdade pra não fechar com DP, né? Então eu fui deixando de lado. Uma semana antes de embarcar, eu comecei a arrumar as coisas, correr atrás de documento, e um dia antes do embarque, eu terminei minha mala. Eu comecei e terminei. Eu montei aquela mala umas 10, 20 vezes, e eu esqueci coisa. Embarquei, cheguei nos Estados Unidos. A hora que eu cheguei nos Estados Unidos, que eu pisei e passei pela imigração, eu acho que foi quando caiu minha ficha. Porque aí eu comecei a ficar assim, eu tô mesmo aqui? Isso não pode ser real. Fui, comprei meu primeiro donuts no aeroporto. Aí no caminho pra escola, a gente tava no ônibus, que eles vão buscar a gente pra ir pra escola de treinamento. Eu comecei a olhar assim, sabe, aquele monte de gente no
no ônibus falando inglês. Eu olhava assim pra fora, tava chovendo. E eu lembro das casinhas, sabe? Tudo igual que a gente vê nos filmes. Os McDonald's igualzinhos formato. Cara, eu fui vendo aquilo, foi me dando uma sensação tão estranha que eu não sei explicar que sensação foi aquela. Eu comecei a chorar. Eu chorei no caminho inteiro, do aeroporto até a escola de treinamento, porque foi quando caiu minha ficha. Foi quando eu vi que tava mesmo realizando meu sonho. E aquela sensação eu nunca vou esquecer. É uma sensação tão boa que só de lembrar ela já me faz sorrir. Cheguei na escola de treinamento, tive uma semana lá, né, de treinamento. Conheci pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. São pessoas incríveis e espero que eles consigam tudo que eu tô conseguindo também. E no dia 1º de julho, eu cheguei na Host Family e comecei a ver como que eram as coisas e tal. Vivenciei o meu primeiro 4 de julho. Vivenciei o meu aniversário, o aniversário do meu pai, aniversário de casamento dos meus pais, dia dos pais, tudo sozinha pela primeira vez. E isso foi o que acabou acontecendo na minha homesick. Dia 27 de outubro eu completei 4 meses aqui nos Estados Unidos e 3 deles foi homesick. Eu fiquei 3 meses com homesick. Não foi fácil, eu chorava todo dia, eu queria desistir, eu ficava pensando, será que tudo isso vale a pena? Será que eu fiz certo em abandonar minha família, abandonar meus cachorros, meus amigos, tudo que eu tinha no Brasil pra vir aqui e ser babá? Será que eu fiz certo isso? O que eu tô fazendo? E eu chorava. Gente, sério, quem tem homesick sabe muito bem como que é. Eu queria desistir, mas ao mesmo tempo eu queria ficar. Foi os piores 3 meses que eu já tive. Eu tive muito apoio dos meus pais, do meu irmão. Eles me deram muita força, eles me deram uns chacoalhões. Se não fosse por eles, eu nem tinha tentado de novo. Eles que insistiram pra mim tentar de novo. Eu estar aqui nos Estados Unidos até o momento é tudo por causa deles. Eu devo tudo aos meus pais e ao meu irmão. Sem eles eu tenho certeza que eu não tinha conseguido. Até o momento tá tudo ótimo. Eu sinto falta de casa e tal, mas a homesick passou, a pior parte já passou. Se alguém me perguntasse se eu passaria tudo isso de novo pra ser au pair, a minha resposta seria sim. Foi difícil? Com certeza. Teve choro? Teve decepção? Demais. Mas também teve alegria. Ser au pair não é uma coisa maravilhosa. Você passa raiva, você tem que fazer coisas que você não quer fazer porque eles têm um jeito, você tem outro. Você tá longe da sua família, dos seus amigos. Esse intercâmbio é a melhor coisa que você pode fazer. Ele te ensina a ser independente, a se virar sozinha, a superar limites, ter coragem. Pode ser clichê, todas as au pair falam isso, mas eu acredito que possa ser verdade. Depois que você volta pro Brasil, você não é mais a mesma pessoa. Esse 1 ou 2 anos que você passou aqui muda você. Você se conhece. Porque você tem que se conhecer. Você tá sozinha. Você não tem ninguém pra te mostrar o caminho. É você e você. Isso é muito bom. Eu sofri muito pra vir pros Estados Unidos. Tive muita decepção. Tive muitas pessoas falando que era burrice eu abandonar emprego, família, faculdade pra vir pros Estados Unidos limpar bunda de criança. Teve muita gente que falou que eu não ia conseguir, mas olha agora, eu consegui. E se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu não ia ter tentado de novo. Eu não ia estar aqui vivenciando um sonho. Então, eu espero que essa minha história ajude vocês, futuras au pairs. Se vocês têm um sonho, não desiste. Não vai ser fácil, mas se fosse fácil realizar um sonho, não seria tão bom no final. Sempre olha a luz no final do túnel. Ela que vai valer a pena no final. Você vai passar por muitos obstáculos, vai dar muita coisa errada, mas sempre olha no final. Sempre olha o que você tá fazendo que vai dar certo. Se quiserem falar comigo, eu tenho uma página no Facebook, Strange Girl. Eu também tenho um canal no YouTube. Pri, coloca o link aqui embaixo, por favor. Pri, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu de vir contar minha história e poder inspirar algumas futuras au pairs. Eu tô muito feliz por ter participado do seu canal. Eu sempre quis participar aqui no seu canal contando a minha história. Muito obrigada mesmo. Para as futuras au pairs, boa sorte. Até mais, gente. Se você é ou foi au pair e quiser participar do Quad Storytime, basta entrar em contato comigo. Não se esqueça que, independente da sua história, o Quad Storytime foi desenvolvido para mostrar a realidade desse programa através dos seus olhos. Então eu tenho certeza que a sua história será muito mais que bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando as histórias que são postadas toda semana. Eu espero que você tenha gostado do Storytime de hoje. Um beijão e até a próxima!